Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Enquanto você acha, quero lembrá-los a todos que o tema da igreja, o tema da DGO, todo o ministério desse ano, é a presença de Deus. E na conferência foi trabalhado esse tema, ser forte e corajoso, né? Força e coragem. Eu quero unir essas duas ideias, porque entendo que é na coragem de um fiel que Deus se faz presente. Eu quero intitular o sermão dessa noite de coragem, a virtude que Deus procura. Amém? Daniel capítulo 3, versos 1 ao 6. O texto diz para nós o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amém até aqui. Os irmãos podem assentar. Já foi dito nessa noite que todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as gentes haverão de se dobrar. Seus joelhos serão prostrados diante de um único só. O Jesus Cristo a quem eu sirvo. O Jesus Cristo que já foi mencionado nesta noite. O Jesus Cristo que já foi dito que o seu nome tem todo o poder nos céus e na terra. O Jesus Cristo que dissipa trevas em qualquer lugar. Aleluia. Mas quando a gente fala de coragem, e por sinal essa é uma das qualidades que mais está em carência e infelizmente eu tenho que dizer no meio dos cristãos. No dia de hoje essa é a qualidade que nós precisamos reavaliar com relação às nossas atitudes, porque hoje o que importa é a maioria, o que importa é a opinião da maioria. As pessoas não têm mais o hábito de formar sua própria opinião, as pessoas não prezam mais por princípios, as pessoas agem hoje meio que como camaleões, ou seja, eu concordo aqui agora porque nesse momento me convém. Amanhã, se precisar, eu concordo com outra coisa totalmente diferente. São pessoas instáveis, são pessoas que não têm a menor firmeza. Mas Aristóteles, quando falou sobre a coragem, ele disse o seguinte: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. E quando eu vou para o conceito do dicionário, eu encontro o dicionário dizendo para mim o seguinte: coragem é o senso de moral intenso diante dos riscos e dos perigos. Eu faço questão de repetir esse conceito aqui. Coragem, conforme o dicionário, é o senso de moral intenso diante dos riscos
e dos perigos. Fato é, meus amados irmãos, que Jesus Cristo está voltando. Não vai demorar para a trombeta tocar. E os cristãos de caráter vão ouvir o som dessa trombeta e haverão de subir. Mas fato é também que o inferno sabe que Jesus está voltando. E porque ele sabe, todo o seu armamento bélico espiritual está a postos e apontado para você. E eu digo você, cristão de caráter, cristão fiel, cristão que sabe o Deus a quem serve, cristão que sabe para onde vai. Para você, o inferno está apontando com o intuito de te fazer se curvar. E diante do texto que nós temos nesta noite, esse texto traz para nós claramente 3 atitudes que Satanás claramente também está usando nesses últimos dias contra mim e contra você. Em primeiro lugar, ele vai tentar te fazer ou te tornar um revoltado. E numa segunda sequência, ou numa sequência disso, ele vai te tentar fazer um conformado. Quando ele alcançar essa condição em você, ele vai tentar te fazer um desesperado. Porque o desesperado é uma presa fácil. Mas é nessa hora, exatamente nessa hora, que a coragem exigida por Deus se faz necessária na vida de crente fiel. Vamos ver por quê. Em primeiro lugar, é preciso ter coragem para não se tornar um revoltado quando tirarem tudo de você. Preste atenção no que o texto está dizendo para nós. No ano de 606, mais ou menos, Nabucodonosor cerca Jerusalém, ataca o templo, toma todas as riquezas do templo, leva para o templo do seu Deus. E Nabucodonosor faz questão de colher algumas pessoas dentre os judeus, para levar para a sua terra. Entre esses, ele pega as pessoas ricas, ele busca as pessoas que são inteligentes. E ele dá uma ordem para Aspenaz, que é o oficial do seu exército ou da sua corte. Ele diz assim: Aspenaz, eu quero que você traga para mim jovens em quem não haja defeito nenhum, que sejam de boa aparência, preste atenção, que sejam instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tenham habilidades para servir num palácio. Ou seja, Aspenaz, eu quero que você pegue o melhor da terra e traga para mim. Eu quero dizer nessa noite que você, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, é o melhor da terra. Mas eu quero dizer para você também que Satanás está interessado em você. Em você que pensa. Observe que ele está buscando aqui as cabeças pensantes. Ele quer gente inteligente. Ele quer gente instruída. Ele quer gente que conhece. Ele quer gente que estuda. E o interesse de Nabucodonosor aqui é usar essas pessoas de uma forma cruel. Como não é diferente do interesse do inferno contra a minha vida e contra a tua. E por que ele quer as cabeças pensantes? E vou dizer para você, porque as pessoas que pensam, as pessoas que estudam, as pessoas que sabem o que estão dizendo, as pessoas que têm opinião, são pessoas formadoras de opinião com relação à coletividade. As cabeças pensantes levam a maioria. E Nabucodonosor descarta o resto. Ele diz para Aspenaz: pega o que há de melhor e traz para mim, o resto é descartável. O fato é que quando eu penso nisso me assusta, porque quando eu olho para a igreja, eu vejo também algumas cabeças pensantes, gente que se importa com o evangelho que aprende, gente que se importa em colocar em prática os princípios bíblicos que tem ouvido todos os dias, gente que tem opinião espiritual, gente que sabe para onde vai, gente que sabe onde é o seu destino, mas existem também os descartáveis.
Nós cantamos aqui uma música com as senhoras. E a música diz exatamente isso, se você prestou atenção, atentou. Hoje as pessoas estão em busca de dinheiro. Você me paga, eu prego uma mensagem para você. Você me paga e paga caro, eu faço uma oração por você. E os outros que não estão cobrando, mas estão na presença de Deus, sempre dizendo o que é que o Senhor vai me dar, o que é que eu tenho para receber, qual bênção o Senhor tem para me entregar, o que é que Ele tem para mim. Essas são as pessoas descartáveis, elas não estão preocupadas com o seu caráter, com a formação da sua espiritualidade. Estas pessoas, elas vivem uma vida tranquila, elas nem têm assim tanta afronta do inferno, sabe? Vive a semana inteira muito feliz, chega no final de semana mais feliz ainda. Então vem para a igreja, assiste um culto e se sente satisfeito. Cumpriu a sua missão da semana para mais uma semana de muita felicidade. E aí eu fico sem entender, porque quando você procura se aproximar de Deus, pode ter certeza que o inferno também se aproxima de você. Quando você procura maior comunhão com Deus, pode ter certeza que afrontas também se levantam contra você. Portanto, nessa noite, preste atenção. Quem é você dentro do contexto espiritual do momento? Você é um especial da terra, você é um melhor do que Deus tem aqui, você é uma cabeça pensante ou você é um descartável? Dentro desse contexto aqui, várias pessoas são levadas para a Babilônia, mas se destacam 4 jovens, mas eu só quero falar de 3. E que nós conhecemos esses 3 meninos, como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas eu quero dizer para vocês que o nome deles, antes de partirem para a Babilônia, era Ananias, Misael e Azarias. E esses meninos começam, nesse instante, no alvorecer de suas vidas, perdendo tudo o que eles têm. E a questão aqui é: tenha coragem para não se tornar um revoltado, se Deus permitir que você perca tudo o que você tem. Esses meninos são arrancados de sua família. Eu fico imaginando Aspenaz chegando lá no centro de Jerusalém e reunindo todo aquele povo, claro, naturalmente, através de força bélica, e dizendo, perguntando quem são os da família real, quem são os de posse, quem são os ricos, quem são os que são destaque nas escolas, quem são os que são mais inteligentes, aonde estão os rapazes que não têm defeito físico, aonde estão os rapazes que sabem todas as coisas, porque procuraram estudar, porque procuraram se instruir, aonde eles estão? 4 deles se destacam. Imagine você que esses garotos devem estar saindo da adolescência e chegando na juventude. E eles são literalmente arrancados dos braços dos seus pais. Imagine a gritaria, imagine o desespero, imagine a angústia que eles estão vivendo nesse momento, porque eles sabem perfeitamente para onde eles estão indo. Estão saindo da sua terra, serão arrancados do seio de sua família, da sua pátria, das suas raízes, e serão levados, sabe Deus até quando, para um país estrangeiro. Mas também perdem sua nacionalidade. Eles são tirados da sua casa, da sua pátria, da sua bandeira. Eles são tirados do seu lar. Eles perdem o templo em Jerusalém, que era muito importante para os judeus. E mais do que isso, eles perderam suas liberdades. Eles estão indo agora para a Babilônia não como estudantes, eles estão indo como escravos. Eles não têm mais vida, eles não têm mais direito, eles não têm mais liberdade, eles não têm mais nada. E para completar, eles têm agora a sua identidade arrancada. Porque a primeira atitude de Aspenaz, quando esses jovens chegam na Babilônia, é mudar os seus nomes. E agora eu quero que tu preste bastante atenção. Porque Ananias era um nome judeu e que tem um vínculo espiritual. Ananias significa o Senhor demonstra a sua graça. E quando Ananias chega na Babilônia, o Aspenaz diz assim: aqui você não pode mais servir ao Senhor da sua graça, mas você vai se chamar Sadraque. E o significado de Sadraque é sob o comando do Deus
Acu. Eles pegam Misael, e o significado de Misael é quem é como Deus. Trocam o nome de Misael e chamam ele de Mesaque. E a partir de agora o seu nome significa quem é como Acu. Eles pegam agora o Azarias, que significa o Senhor ajuda, troca o seu nome e chama o de Abdenego, e o seu nome agora significa servo do Deus Nebu. Meninos criados com os princípios cristãos, que viveram a vida inteira sendo chamados por nomes espirituais. Agora eles são obrigados a terem a sua identidade arrancada, porque o propósito de Babilônia era fazer com que esses escravos esquecessem o seu passado, assumissem de fato uma nova identidade, porque eles precisavam assumir-se como babilônios. Eles têm todos os motivos para serem uns revoltados. Por que Deus permite isso? Somos fiéis e sempre fiéis. Aprendemos os princípios com os nossos pais. Obedecemos a vida inteira. Nós vivemos os 10 mandamentos. Aprendemos da palavra de Deus. Estávamos na igreja cultuando, servindo ao Senhor. Por que Deus permite isso? Você não vai encontrar em nenhum lugar do texto esses rapazes fazendo isso. Mas se você encontrar o Salmo 137 na tua Bíblia, tu vai encontrar todos os outros judeus que foram deportados para a Babilônia, numa situação de depressão, de nostalgia, de choro, de desânimo, de amargura e até mesmo de ódio. Porque o Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam que cantássemos canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Deprimidos, revoltados, entregues à primeira tática de Satanás. Mas quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abdenego, eu vejo uma postura diferente. É como se eles estivessem dizendo assim: não importa o tipo de tragédia a que estamos acometidos, importa como nós vamos reagir a isso. Eu não sei qual é a tua luta, e eu não sei porque Deus me deu essa mensagem. Eu não sei o que é que você está passando ou já passou. Eu não sei o que foi que arrancaram da tua vida e isso provocou em você sentimentos que te deixaram cada vez menor e menor e menor. Mas nessa noite o Espírito Santo quer quebrar essas correntes de amargura, essas correntes de revolta que te aprisionam e que te fazem se encurvar, mesmo que você não perceba. Eu encontro na Bíblia Deus dando testemunho de um homem. Nunca em outro lugar nós encontramos Deus dando testemunho de um homem. É impressionante a forma como Deus fala a respeito de Jó. E Deus diz: é íntegro, é justo, teme a Deus, se desvia do mal. Jó não sabia nada do que estava acontecendo nas regiões espirituais, enquanto o inferno conversava e degladiava com Deus a respeito da vida de Jó. Jó não tinha a menor noção de por que todas aquelas tragédias estavam acontecendo na sua vida. Mas nunca nenhum ser humano viveu uma tragédia tão grande como a tragédia que Jó viveu. Mas você vai encontrar esse Jó dizendo com todas as suas palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a postura de um crente
crente fiel. Essa é a postura de quem tem caráter espiritual. Essa é a postura de quem aprendeu o que é Deus, o que é os princípios bíblicos. Eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele está dominando todas as coisas. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Portanto, não me importa o que me tiraram. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, é preciso ter coragem para não se tornar um conformado quando derem tudo para você. Observe que esses meninos vão para a Babilônia e a providência é levá-los para o palácio. Babilônia é, nesse contexto, o império do mundo, é a senhora do universo. Na Babilônia estão os conhecimentos mais apurados em todas as áreas. Na Babilônia estão as maiores belezas do mundo existente da época. Na Babilônia estão os melhores doutores e professores. Esses meninos são levados em primeiro lugar para morar no palácio. Eu quero que você pense comigo, jovens, que estão longe dos seus pais, que estão longe da sua terra, que estão longe das suas raízes. Não tem nenhum sacerdote ali orientando-os. Não tem ninguém ali mostrando a Bíblia para eles. Mas eles estão lançados dentro de um palácio. Num palácio existe o luxo. Num palácio tem mulheres. Num palácio tem muitas riquezas. Num palácio tem tudo o que há de melhor à disposição para jovens que vão apenas estudar. Agora, eles são estudantes, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominam os vários conhecimentos, campos do conhecimento. E agora eles estão na universidade de Nabucodonosor, que exige apenas 3 anos para a formação. Apenas 3 anos para a formação, de acordo com os princípios de Babilônia. Eu quero dizer algo científico aqui para vocês. Eu já disse de outra feita, vou dizer de novo, porque cabe muito bem aqui. E não estou pregando para jovens, eu estou pregando para a igreja inteira, porque hoje, no contexto atual, todos nós estudamos. E mesmo que você não estude, você está dentro da sua casa. E você está recebendo informações o tempo inteiro. Seja numa conversa, numa rodinha, seja na televisão ligada. Seja alguém que está fazendo comentando alguma coisa, te contando alguma história, você está recebendo informações o tempo inteiro. Aqueles que saem das suas casas e vão para as faculdades, e vão para as escolas, e vão estudar, estão recebendo informações o tempo inteiro. Mas eu quero dizer para você que isso é natural do ser humano. Todas as vezes que você recebe uma informação, mesmo que você não tenha consciência disso, mas a sua mente começa a tomar um novo formato a partir da informação que você está recebendo. A opinião que você tem hoje sobre certos assuntos não é a mesma opinião que você tinha há 10 anos atrás. E outros que começaram a estudar, hoje começam a dizer assim: hoje eu entendo o porquê disso e o porquê daquilo. Foi estudar, recebeu informações, a sua opinião mudou. Era tudo que Nabucodonosor precisava. Eu pego esses meninos, ensino para eles a cultura de Babilônia, a literatura de Babilônia, a magia de Babilônia, a arquitetura de Babilônia, a religião de Babilônia, a língua de Babilônia. Eu troco os nomes deles, eu deixo eles sem passado, eu deixo eles aqui comigo, eles estão presos aqui comigo. E agora eu formo pessoas capazes de amar Babilônia e de divulgar a cultura de Babilônia. É por isso que você vai encontrar o apóstolo Paulo em desespero, falando aos romanos e dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu imploro pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. E não tomai a forma deste mundo. Mesmo que esteja inserido neste mundo, mesmo que esteja recebendo as informações deste mundo, você precisa manter a forma da sua mente, da forma como Deus quer. E aí você se pergunta, mas como? Se nós estamos recebendo essas informações o tempo inteiro, eu vou te dizer, o salmista disse para você como é que se faz isso. Ele diz assim, bem-aventurado é o homem, é feliz o homem, é sábio o homem, é inteligente o homem, que medita na sua palavra de dia e de noite. Medita na sua palavra de dia e de noite. Só dessa maneira você vai conseguir manter a forma da sua mente conforme a forma de alguém que tem um caráter cristão. Essa é a nossa única saída. Em terceiro lugar, você precisa ter coragem para não se tornar um desesperado quando uma sentença de morte for proferida contra você. Você sabe que não estamos falando isso no sentido literal, mas você vai entender por quê. Agora vem o golpe fatal de Nabucodonosor, o golpe de misericórdia. Ele conseguiu fazer muitos deles revoltados. A maioria dos judeus agora está conformada, se sentem babilônios. E agora ele traz uma idolatria à força. Nabucodonosor faz o seu primeiro decreto. E nesse primeiro decreto já vem uma sentença de morte. Eu quero que você preste atenção. Deixa o bebê para lá. Eu estou vendo vocês. Olha o que o primeiro decreto diz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas, de todas as espécies de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Sentença de morte. Ou você adora, ou você morre. Ou você se encurva ao que eu estou te propondo, ou o prejuízo será seu. Ou você se rende às regras do teu contexto, ou você sai de linha. Toda vida essa foi uma tática infernal. E nos últimos dias ela é a mais acirrada. Mas é muito interessante porque quando você observa esse texto, você vai ver que esses três rapazes, apesar de estarem aqui com esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles sabiam do dia da inauguração da estátua, eles sabiam que o decreto seria assim, eles sabiam que era a ordem do rei se prostrar, e eles não fogem. Eles vão para a inauguração da estátua. Eles estão lá presentes. E quando se toca a música, fico imaginando aquele mundo de gente se encurvando diante de uma estátua. O Império Babilônico era a reunião de todas as nações que existiam naquele contexto. Todo aquele povo se prostrando e adorando a estátua. E lá naquele meio você encontra 3 homens de pé. Eles poderiam ter arrumado umas desculpas e que, ao nosso ver, muitas vezes poderiam ser apropriadas. Sabe o tipo de desculpa que nós arrumamos hoje? Do tipo assim: ajoelharemos, mas não adoraremos verdadeiramente o ídolo. Ou quem sabe, adoraremos essa única vez, depois pedimos perdão a Deus. Ou, o rei tem poder absoluto, devemos obedecer-lhe, Deus entenderá. Ou quem sabe, o rei nos nomeou, nós temos uma dívida para com ele. Ou talvez, nossos antepassados estabeleceram ídolos no templo, isso aqui não é nem a metade do que eles fizeram.
Ou quem sabe eles poderiam dizer assim, não estamos prejudicando ninguém. Ou talvez, se formos mortos, quem vai tomar no nosso lugar não vai ajudar o nosso povo. Nós somos úteis aqui, precisamos do nosso posto. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, em algum lugar, nas circunstâncias do teu dia a dia. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, ele disse, não terás outros deuses diante de mim. Não te prostrarás à imagem de escultura. Não adorarás o que há em cima no céu, na terra ou embaixo da terra. Somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás o teu culto. E aqui não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o lugar. Você é um cristão fiel a Deus. Você foi trazido para o reino de Jesus Cristo. Aqui você vai encontrar o Jesus Cristo dizendo lá em Mateus, no final do livro, dizendo, a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, eu, Jesus Cristo, sou a única autoridade sobre todas as coisas. Você está inserido dentro desse reino, precisa escolher qual é a postura que você vai tomar. Ou você se dobra, se ajoelha, se rende em arrependimento e em ações de graça diante do Senhor teu Deus, unicamente. Ou você se rende a qualquer coisa ou qualquer oportunidade que vier à tua porta. Eu vou ultrapassar um pouquinho o horário. Porque é costume. Mas eu me lembro de uma canção do Grupo Elo. Na época era Grupo Elo. Na segunda estrofe dessa canção, a letra diz assim, fazendo perguntas. Você quer servir ao Salvador, agradá-lo em tudo que fizer. Deixe de lado o que você julga importante. Tudo que o mundo pode dar. Presta atenção. A prioridade deve ser coisas lá do alto e não daqui. Uma coisa é preciso você entender. Exclusividade Deus quer ter. É isso. Não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dá. Se tua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. Exclusividade Deus quer ter. Está entendendo a mensagem do Espírito Santo para você nessa noite? Uma fornalha ardente é um instrumento de execução. Alguém chega para Nabucodonosor e diz assim, os judeus que o Senhor elevou, que deu cargos altos sobre nós inclusive, não adoram os teus deuses, não fazem caso de ti e não se ajoelharam diante da estátua. Nabucodonosor chama os 3 e a Bíblia diz que ele chama com furor. A Bíblia diz que o semblante do rei muda. Chama os 3 e pergunta, é de propósito? A resposta deles é a mais linda que eu já encontrei na Bíblia. Eles dizem, não precisamos te responder sobre este negócio. A Babilônia sabia quem eles eram. A Babilônia conhecia os 4, porque Daniel também faz parte desse contexto. A Babilônia conhece você. A Babilônia sabe onde você está, como você se porta, a quem você serve, a quem você adora.
A Babilônia vai fazer a proposta para você, mas você poderá responder: eu não preciso da resposta quanto a essa questão. Sirvo ao único Deus do céu e diante dele apenas os meus joelhos vão se dobrar. Aleluia. Aí eu acho interessante que nesse texto a Bíblia diz que só nesse momento é que o Nabucodonosor resolve aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fúria do homem estava tão grande, porque aqueles meninos, eles não demonstravam desespero. Você se lembra que nós estamos falando aqui, que a última tática de Satanás é te colocar em fase de desespero. Sabe, o medo de perder a vida, eu vou morrer, tá aquecendo lá. Nós estaremos jogados ali já já. Mas esses meninos são tão serenos. E eles estão na presença do rei. E o rei aponta para eles e pergunta: quem é o Deus que será capaz de livrar vocês da minha mão? E eles calmamente respondem: o nosso Deus, a quem nós servimos. Ele pode nos livrar da fornalha. Ele pode nos livrar da tua mão, e Ele o fará se quiser. Mas se Ele não quiser, nós não adoraremos os teus deuses, nós não nos encurvaremos à tua estátua, nós não obedeceremos à tua ordem. A fúria desse rei foi tão grande, tão grande, tão grande, isso era muita afronta. Ele era o soberano de um império. A afronta era muito grande. Ele disse assim: eu não quero homens comuns para amarrar esses 3 ultrajantes. Eu quero que me tragam os homens mais fortes que existem no meu exército. E esses homens foram trazidos. Precisava para amarrar. Agora eu quero que você imagine a forma como esses jovens foram amarrados. E eles são completamente amarrados com suas próprias roupas. E o fogo está queimando, o negócio está quente. E o rei está apertando. O texto diz assim: por causa do aperto do rei, os homens se apressaram em lançá-los na fornalha. E por causa disso não tiveram o cuidado necessário. Quando lançaram os 3 dentro da fornalha, os coitados pobres não tinham nada a ver com isso. Acabaram morrendo por causa das chamas que saíam de dentro do forno. Mas de repente, o rei muda o semblante de novo. Agora ele está assustado. Ele está extasiado. Ele não está entendendo nada. Ele se levanta de uma vez e ele faz uma pergunta: escuta, nós não lançamos lá dentro 3 amarrados? Por que que eu estou vendo 4 e soltos? É porque Deus usa o instrumento de morte contra você para te dar livramento. É porque Deus usou aquele fogo para acabar com aquelas cordas. É porque Deus honra a fé e a fidelidade de um cristão que tem caráter. É porque Deus é maior, é soberano sobre todo Nabucodonosor que existe. E Ele se faz presente na vida de quem lhe é fiel. Eu lancei 3, estavam amarrados, mas eu estou vendo 4 e eles estão soltos e passeando dentro do fogo. Como pode isso acontecer? Eu fico tentando imaginar, porque eles são 3 que se conhecem. E quando chega lá tem uma outra pessoa com eles. Eu não sei se era um anjo, mas provavelmente fosse até a figura do Cristo pré-encarnado. E eu fico imaginando o que será que eles conversavam. Ali, estão passeando dentro de um forno. Os comentaristas dizem que possivelmente fosse um forno de queimar tijolos, era um forno muito grande. Ou talvez um forno que teria sido usado para derreter minerais, para derreter ouro, não sei. Era um forno grande e eles estão passeando lá dentro. E o que será que eles conversavam? Não há relatos sobre o que eles conversavam.
Nem mesmo depois que eles saem da fornalha, ninguém registra o que foi que eles conversavam. Mas eu fico imaginando aqueles 2 discípulos indo um caminho de Emaús, e eles estão tão tristes, tão amargurados, e Jesus chega perto deles e começa a conversar com eles, e o caminho vai se encurtando, e parece que a viagem ficou agradável, o negócio aqui ficou tão gostoso. E aí quando eles chegam lá na casa do discípulo, que Jesus pega o pão e parte o pão, eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece, então eles começam a dizer, escuta, tu sentiu aquilo que eu estava sentindo? Parece que o meu coração estava queimando quando ele estava falando comigo. Eu fico me lembrando dessa situação, e eu fico me lembrando que possivelmente lá dentro dessa fornalha, essa era a única quentura que aqueles homens sentiam, o ardor em seus corações de terem a presença de Deus com eles ali. Há uma expressão em Hebreus capítulo 11, quando o autor aos Hebreus está falando sobre os heróis da fé, e ele diz assim, apagaram a força do fogo. Eu fico extasiada com essa expressão. Porque a expressão não está dizendo que eles apagaram o fogo. Foram muitos os cristãos que foram queimados nas inquisições, foram queimados vivos nas praças. E o fogo não foi apagado. Mas são muitos os relatos daqueles que estavam sendo queimados, e enquanto estavam sendo queimados, eles cantavam louvores a Deus. Como pode? E quando eu olho para Hebreus 11, eu começo a entender isso. Apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo, mas o fogo não tinha poder sobre eles, porque a sua fé, a sua confiança em Deus e a presença de Deus em suas vidas fazia com que qualquer fogo não fizesse o menor efeito, como de fato aqui não fez. Sabe, pode ser que você esteja se perguntando por que eu estou nessa fornalha, por que é tão ardente a minha fornalha, por que é tão difícil para mim, por que eu estou me sentindo tão angustiado, por que eu estou assim tão aprisionado, tão cercado, eu não tenho como sair, eu não tenho como respirar, eu estou angustiado por todo. E eu digo para você, você é capaz de apagar a força do fogo. Chama Jesus Cristo para a tua vida, diga para Ele, tu és o único Senhor da minha vida, somente diante de ti é que eu me prostro. Ele vai se fazer presente, você com certeza apagará qualquer força de qualquer fogo. Aí o Sadraque, o Nabucodonosor se aproxima da fornalha, assustado. E agora a situação muda, porque ele grita e diz assim, Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele teve a capacidade de reconhecer quem era Sadraque, Mesaque e Abdenego, que muitas vezes eu e você não temos essa mesma capacidade. Porque quando nós olhamos para o irmão nosso, nós não somos capazes de enxergá-lo como servo do Deus Altíssimo. E diante disso aqui, eu quero dizer para você, ai de quem se atrever a tocar num servo do Deus Altíssimo. Eu não sei quanto aos descartáveis, mas se você é um servo do Deus Altíssimo, na inteireza da tua fidelidade, pode ter certeza que o inferno vai ter que reconhecer você como servo do Deus Altíssimo. Ele diz, sai para fora. E você vai encontrar o texto depois dizendo, capítulo 3, leia ele todo em casa. O texto vai dizer agora que os sátrapas, os príncipes, os governadores, os tesoureiros, aquele povo importante, os oficiais, todo mundo agora está lá, observando os 3, apalpando os 3, cheirando os 3 e admirados, porque nem cheiro de fumaça tem sobre eles. O cabelo não foi queimado, a roupa está do mesmo jeito. Eles estão lá íntegros, completamente íntegros, agradecendo a Deus e glorificando o nome de Deus na terra. Aí sai um segundo decreto. Agora o Nabucodonosor é obrigado a dizer o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo, que livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei
preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E Nabucodonosor continua dizendo o seguinte: por mim é feito um novo decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, suas casas feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. O diabo vai tentar te tornar um revoltado. Eu não sei com o que. Não permita. É uma tática infernal. Depois, ele vai te tentar tornar um conformado. Ele vai te propiciar os prazeres deste mundo. E quando você disser aqui está tudo beleza, ele vai dizer agora tu me adora ou morre. Mas eu sei que aqui existe só o melhor da terra. Acredito que o Espírito Santo quer provar a sua fé e não se assuste com isso. Você está dentro da DGO. Você tem ouvido palavra pura. Você tem aprendido aqui os princípios cristãos na sua inteireza. Nos retiros, nas reuniões, nos seminários, em todo lugar dos eventos da DGO. A Bíblia tem sido gravada no teu coração. Mas eu quero que você pense uma coisa. Quando essas situações chegarem diante de você, você não precisa pensar duas vezes. A sua postura é uma só. E vai sempre dizer: os meus joelhos só hão de se dobrar ante o Rei de todo o universo. E se nessa noite você está questionando e perguntando por que eu estou dentro da fornalha, eu quero dizer para você que Deus marcou um lugar para ter um encontro com você. É dentro da fornalha que Ele vai se fazer visível, não só para você, mas também para todos aqueles que te observam e que desejam a tua destruição. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus falou com você. Amém. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém. Glória a Deus, a paz do Senhor.